Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor nos procurou e nos resgatou. Nós que éramos inimigos do Senhor Deus, pelo seu sangue precioso fomos remidos, porque o Senhor se tornou a propiciação pelos nossos pecados na cruz. Nos trouxe a paz e nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Senhor, através dessa sua grande graça, nós agradecemos todos a sua benfeitura em nossas vidas. Senhor, nosso tempo, nós todos que fomos salvos diante do Senhor, estamos reunidos diante da sua palavra para louvarmos a sua palavra, para aprendermos a sua palavra e estarmos em comunhão, Senhor. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor ter permitido a sua graça para estar ao nosso lado, nos permitindo a sua mão de graça para nos sustentar e nos conduzir. Senhor, nossos irmãos e irmãs que estão pelas igrejas do mundo, do país, realmente todos eles que estão guardando a sua fé para pregar o Evangelho, que o Senhor Deus possa estar cuidando deles, dentro da sua proteção, Senhor, para que assim possamos pregar o seu Evangelho fortemente pelo mundo. Que assim nós possamos fazer o seu grande trabalho de conduzirmos muitos espíritos para a sua vida, Senhor. Senhor, aqueles que estiverem no meio da doença, nossos irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa permitir a saúde para a vida deles. No restante das nossas vidas, nós possamos viver para a sua grande graça e glória do Senhor Deus, para servirmos a sua igreja, para fazermos o trabalho voluntário diante do Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária para nossas vidas. Que o Senhor possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Nesse tempo também, através da sua santa palavra, nós dependemos diante do Senhor. Senhor, nós ainda somos fracos, nós não sabemos como é que devemos agir diante do Senhor Deus. Muitas das vezes vivemos conforme a nossa própria carne. Que o Senhor Deus possa permitir essa grande graça para nós, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver como filhos adequados diante do Senhor. Assim o Senhor possa nos conduzir. Senhor, que nenhuma pessoa dentre nós se perca. Que o Senhor permita a sua palavra, a sua graça para nós e assim possa nos sustentar. Todas as coisas nós dependemos do Espírito Santo que nos conduz e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 저 하늘에는 눈물이 없네 거기는 슬픔도 없네 저 하늘에는 눈물이 없네 거기는 승리만 있네 고통은 모두 다 사라져버리고 영광만 가득 차겠네 주님과 함께 있을 때는 영원한 기쁨 있겠네
영원한 기쁨 있겠네. Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar João capítulo 10. João capítulo 10. Palavra de João capítulo 10. A partir do versículo 14 ao 16. 14 ao 16, eu irei ler. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Então nós lemos até aqui. Então esse Covid-19, ele está realmente no pico no momento. Então olhando o número de casos confirmados. Então atualmente, pelo mundo todo, a Coreia tem um número realmente mais elevado de casos confirmados no momento, mais do que os Estados Unidos. Então, ao ver, realmente chegou no pico. Então, ao chegar nesse pico de casos confirmados, então, com certeza deve ter a queda. Então, nos Estados Unidos também, quando tinha muitos, realmente podia chegar até 100 mil pessoas confirmadas, até 1 milhão de pessoas tinham confirmado no total. Mas agora eu vi que realmente está bem pouco. Então, mas realmente está subindo cada momento, mais 30 mil, realmente 300 mil pessoas que já estão com realmente Covid, cada momento mais. Então, já que o sistema de saúde não está dando mais conta, então realmente está muito difícil de eles realmente cuidarem dos casos confirmados, dos pacientes nos hospitais. Então tem pessoas que realmente estão cuidando disso como a gripe, mas realmente tem muitas pessoas que morrem por conta desse Covid. Então quer dizer que realmente esse Covid realmente está bem difícil de se resolver por enquanto na Coreia. Então, nossos familiares, nossos amigos que estão na nossa igreja, realmente dentro da nossa igreja, realmente os pastores também, eles tiveram um caso confirmado. Então realmente é algo que estamos tomando muito cuidado. Então acredito que nós precisamos vencer muito bem realmente esse problema. E nós precisamos saber por que é que nós estamos sofrendo por essas dificuldades. Então, se nós olharmos e vemos isso realmente no mundo, se essas coisas estiverem acontecendo, nós precisamos saber que está próximo da vinda do Filho do Homem. Então, quer dizer que realmente são realmente rumores de guerras, rumores realmente sobre nação contra nação, pestilências, e nós podemos ver no tempo de hoje. Se nós olharmos para a Rússia neste momento, que está invadindo a Ucrânia, e eles estão atacando realmente sem cessar, e já mais de 3 mil pessoas no total morreram, dizem. Então, realmente muitos civis realmente estão morrendo. E qual o pecado que eles cometeram para acontecer essa guerra? Então, claro que havia o Genghis Khan, nós tínhamos Napoleão e tivemos grandes conquistadores do mundo.
Tem muitas pessoas que consideram esses homens como heróis, então, mas se nós olharmos bem, eles são como realmente homicidas. O Putin também é a mesma coisa. Então, realmente muitos países realmente estão dizendo para cessarem a guerra. Estão tentando conter a batalha, mas eles não ouvem. Então, realmente está destruindo e querendo conquistar por completo a Ucrânia, pelo visto. Então, o país com o maior número de armas ogivas nucleares é a Rússia, vocês sabem. Então, em quantidade é a Rússia. E depois é os Estados Unidos. Então, de armas novas, nós podemos ver que seria os Estados Unidos. Então, e também são submarinos nucleares que são realmente bem perigosos. E se olharmos pelos números também, a Rússia tinha o maior número, agora eu não sei exatamente. Mas se nós olharmos em Ezequiel, capítulo 38, versículo 38 em diante, nós podemos ver que realmente a última guerra irá acontecer com a Rússia. Que era Rus. Então, em inglês nós chamamos de Rússia. E na Bíblia ele fala sobre Rus, Meskel, que é Moscou, e Tubal. Então, essas são as cidades que estão logo ao lado da Ucrânia. Então, realmente ali é Mesek, Tubal. Então, mas de qualquer forma, a Rússia estar invadindo a Ucrânia, é porque nesse último tempo a Ucrânia irá invadir a Israel. Então, antecipadamente, nós podemos ver que o Senhor Deus está manifestando quais são os sinais que irão acontecer. Então, é por isso que depois realmente fomos levados a essa batalha inevitável. Serão utilizadas armas nucleares. Então, países eles estão se preparando para essa última guerra. Então, os Estados Unidos e a Europa, eles, mesmo que queiram interferir nessa guerra da Ucrânia, não conseguem interferir, porque realmente uma terceira guerra mundial pode acontecer, pode escalar para realmente essa guerra. É por isso que eles realmente estão evitando de entrar em conflito direto com a Rússia. Mas nós precisamos saber que existe o perigo desta última guerra. Então isso é o que o Senhor Deus ele está nos mostrando como um sinal antecipado, que realmente haverá os sinais dessa guerra, quer dizer, que é um conflito final, que nós teremos a fome, as pestilências. Tudo isso acontecerá realmente num instante. Então, realmente, Covid-19 é algo inimaginável para nós também. Realmente, já aconteceu. Então, realmente, muitas pessoas realmente sofreram, morreram, passaram por dificuldades economicamente. Então, não tem como não ser uma grande tragédia. Então, nós podemos ver que é um dos últimos sinais que o Senhor ele está nos mostrando nesses últimos tempos. Por que o Senhor ele manifesta os seus sinais? Então, porque realmente todas as coisas poderiam acabar rapidamente, mas por que ele mostra? É para nos prepararmos. Então nós precisamos estar preparados. Então o dia do retorno do Senhor está muito próximo. Então é por isso que nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Então como? Realmente se como cristãos nós recebemos a salvação, nós precisamos viver como cristãos que receberam a salvação. A salvação não é pelo conhecimento, não é por teoria, não é pela consciência, mas sim é através realmente da sua personalidade, do seu coração. Então, realmente, quem pode receber a salvação? Quem tem esse resultado da salvação? É quem recebe essa palavra do Senhor Deus. O Espírito Santo ele manifesta o amor do Senhor Deus dentro dessa pessoa. Então, essa pessoa ela pode mudar. Quando nós temos vida, a vida ela pode crescer, ela pode dar folhas, frutos e assim crescer. Vamos pensar, você tem uma planta
e você dá água, você cuida muito bem, tem todo o ambiente adequado, mas ele não dá frutos, ele não cresce, tudo que adianta. Então, realmente, uma galinha, quando ela está cuidando do seu ovo, chocando durante 20 dias, ele precisa nascer um pintinho, mas passando 50 dias não nasceu nada. Passando vários meses não nasceu, não choca por completo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquele ovo está morto. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ela precisa mudar com certeza. Através da vida, da palavra do Senhor Deus, por completo, o coração dessa pessoa precisa mudar. O coração, a vivência, realmente precisa viver uma vivência adequada como filho do Senhor Deus. Então, esse tipo de trabalho precisa acontecer. Então, mas ter somente o conhecimento de que, eu recebi a salvação e não tiver mudança, isso está errado. Então, é por isso que nós precisamos testar, provar a nós mesmos se estamos na fé. Então, nós realmente não sabemos que Cristo está dentro de nós. Então, porque se nós não soubermos, nós somos aqueles que fomos abandonados pelo Senhor. Então, uma fé em vão, uma fé abandonada, uma fé perdida, quer dizer que é uma fé que não é realmente reconhecida pelo Senhor. Então, é por isso que algumas vezes as pessoas ligam para mim, dizendo, pastor, eu acho que recebi a salvação. Eu acho. Então, será que realmente ele recebeu a salvação? Então você precisa continuamente ouvir a palavra, eu digo para ele. E depois que ele ouve, ele fala, pastor, eu recebi a salvação. Aí ele fala, eu acreditei que o Senhor Jesus ele lavou meus pecados. E o que eu preciso fazer agora, pastor? Eu falo, preciso continuar ouvindo a palavra. Então ouça 10, 100 vezes. Não importa quem diga alguma coisa para você, mas até que você chegue no momento da fé, onde você não balance em nada, quer dizer que aí você tem uma fé verdadeira da salvação. Então, qual seja a perseguição, qual seja a dor, você não teme. Então, assim você consegue viver uma vivência adequada como filho do Senhor Deus. Isso que é necessário. Então, realmente eu te respondo dessa maneira para os irmãos. Então, uma pessoa que recebeu a salvação verdadeiramente, existe uma mudança. Então, é por isso que quando Cristo ele veio, realmente as pessoas que receberam a salvação verdadeiramente, elas são buscadas pelo Senhor. São as pessoas que realmente podem colher os seus frutos. Então, o Senhor, ele vem salvar, vem buscar aqueles que dão o fruto verdadeiro. Quer dizer que realmente eles que são salvos. Realmente, se nós olharmos a palha, o abrolho, o joio, eles são queimados. Eles não são levados para o celeiro dos céus. Então, se eu sou uma pessoa que verdadeiramente recebeu a salvação, será que eu sou um filho de Deus? Será que eu recebi a salvação? Será que a minha vivência é uma vivência adequada para viver conforme a vontade do Senhor Deus? Eu olhar para mim mesmo. Eu confirmar a fé em mim que é necessário. Então, se você pega Covid-19, você pode realmente tossir, você pode ter febre, você pode ter problemas realmente no seu corpo. Então, mas depois que isso acontece, realmente você precisa fazer o quê? Um teste para verificar se está realmente confirmado o caso, para ser diagnosticado ou não, não é mesmo? Da mesma maneira como fazem vários testes, exames para confirmarmos qual o problema que nós temos, através da palavra nós precisamos verificar o nosso coração. Então, a certeza da salvação também é através da palavra do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação precisa viver de forma adequada conforme a palavra do Senhor Deus. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus realmente precisa condizer com a minha vivência. Quer dizer que a minha vivência precisa estar ligada ao do Senhor, estar realmente paralelo junto da palavra do Senhor Deus. Então, como é que eu posso confirmar a minha vida? Como eu posso testar a minha vida? Através da palavra. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele possui as suas evidências, existem diversas provas. Então é por isso que agora nós precisamos confirmar a nossa fé. Será que eu sou uma pessoa que verdadeiramente recebeu a salvação? Então eu preciso estar acordado, porque nós não sabemos quando o Senhor ele virá, não é mesmo? Nós temos diversas palavras assim. Então realmente você estar acordado quer dizer que você precisa viver como um cristão verdadeiro. Então realmente, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, como em Efésios capítulo 5. Então realmente tem pessoas que receberam a salvação, mas estão dormindo. Então eu também, quando estou dormindo, posso ter sonhos bons, mas também tem vezes que eu tenho sonhos realmente
realmente nada a ver. Então eu gostaria de não sonhar esses sonhos, que não tem significado algum. Então, mas depois que acordar, realmente isso acabou, então não tem problema tão grande. Então, mas uma pessoa que recebeu a salvação, mas ele está dormindo, quer dizer que ele é uma pessoa que está vivendo com os seus pensamentos nas coisas em vãs deste mundo. Ele tem as ambições deste mundo. Quer dizer que ele está sonhando, quer dizer que ele está dormindo. Ele precisa ter sonhos bons diante do Senhor Deus como filho do Senhor Deus. Ele precisa viver adequadamente como filho do Senhor Deus. Realmente ele precisa verificar, será que a minha vivência é uma vivência adequada como filho do Senhor Deus? Então realmente eu preciso confirmar se diante do Senhor eu consigo viver realmente sem vergonha, eu consigo ter realmente a certeza para viver conforme a vontade do Senhor? Será que eu sou uma pessoa adequada para fazer o trabalho do Senhor? Isso é um sonho bom, realmente isso que eu preciso pensar, isso que é confirmado, isso pode se realizar. Mas eu ficar pensando, como é que eu vou viver bem, como é que eu vou comer bem, como é que eu vou ganhar dinheiro? Esses são os sonhos realmente em vão, realmente sonhos vãos. Então realmente eu preciso acordar, eu não posso realmente estar sonhando, eu preciso acordar deste meio desse sonho. Então porque Deus, realmente, Jesus Cristo está nos iluminando. E Cristo te iluminará. Então realmente quando estamos dormindo tudo se passa e agora chegou a hora de acordarmos. Como em Romanos capítulo 14, realmente já disse para nós conhecemos este tempo. Então realmente chegou o tempo para nós levantarmos de nosso sono. Então, realmente nós estávamos dormindo, mas agora precisamos acordar. Agora está próximo da vinda do Senhor. Então, realmente nós precisamos levantar dentre os mortos. Então, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão realmente dentre os mortos. Realmente não pode se parecer ali, ficar preso ali no meio. Realmente precisa acordar como um cristão verdadeiro e viver diante do Senhor. Mas quando ele vem para a igreja, ele finge que acredita no Senhor e fora ele vive realmente de qualquer jeito. Ele é o que? É um morcego? Ele é um rato, não é, é um pássaro? É o que isso? Realmente um momento parece que é um pássaro, outros momentos parece que é um rato. Então não pode ser assim, não é mesmo? Então, realmente, como um cristão, ele precisa viver de forma adequada, como um cristão verdadeiro. Realmente precisa viver uma vivência adequada. A vivência, o seu coração precisa ter uma mudança, pode ter uma discernição realmente exata. Então, porque o Senhor Jesus ele já disse que nós não somos do mundo. Nós fomos escolhidos do mundo pelo Senhor. Nosso corpo está vivendo neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos pessoas que, para entrarmos no reino do Senhor Deus, agora estamos vivendo o restante do nosso tempo. Nós agora realmente estamos restando neste mundo para fazermos a vontade do Senhor Deus. Nós estamos preparados para a qualquer momento irmos diante do Senhor. Então nós, com esse tipo de coração, realmente todas as coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, nós precisamos ter certeza que é o Senhor ele manifestando para nossas vidas. Então realmente o que as pessoas do mundo estão fazendo? Elas não sabem o que está acontecendo no mundo, mas nós cristãos precisamos saber com exatidão. Então nós precisamos estar acordados, precisamos estar vigilantes. Nós precisamos saber que o fim está próximo. Então nós precisamos estar orando diante do Senhor Deus verdadeiramente. Como em Romanos capítulo 4. Realmente nós precisamos saber que agora o reino dos céus está próximo. Nós precisamos estar acordados, nós precisamos saber que estamos próximos da vinda do Senhor. Então agora nós precisamos estar sempre realmente vigilantes, vigiando. Nós precisamos estar vivendo adequadamente como filhos do Senhor Deus. Então nós estamos vivendo esse último tempo diante do Senhor. Realmente é uma grande bênção do Senhor. Então, não é uma grande bênção? Não é realmente um milagre do Senhor? Então uma tão grande salvação que nós temos recebido. Como em Hebreus capítulo 3, ele diz que é uma tão grande salvação que nós temos recebido. Então essa salvação que nós recebemos é tão grandioso. Realmente, uma pessoa recebe um grande presente, mas ele não sabe quanto que custa. Realmente isso é um grande problema. Ele olha para aquele presente e ele pensa, acho que deve dar um torno de o quê? Realmente uns R$500? Mas não é R$500. Realmente se for 10 milhões, se for 100 milhões de reais, o que você vai fazer? Uma pessoa vai se assustar com esse dinheiro. Então, realmente, da mesma maneira, como em Mateus capítulo 12, o Senhor ele diz realmente do que adianta você realmente dar a sua vida por todas as coisas, realmente para tomar as coisas deste mundo, mas a sua vida é o que? De 60, 70 anos? Do que adianta?
Então, se fosse somente a vida da carne, realmente não tem diferença alguma com a dos animais. Então, realmente é uma pessoa que foi criada conforme a vontade do Senhor Deus. Porque o Senhor, Ele morreu por nós, Ele nos salvou. Realmente, será que nós temos realmente esse espírito que está dentro de nós, realmente que é tão valoroso? Realmente, um cristão não consegue viver de forma adequada diante do Senhor Deus, realmente é muito coitado, porque ele não está considerando a grande graça, a salvação que o Senhor permitiu de forma realmente preciosa, porque ele está desprezando a palavra do Senhor Deus, ele está desprezando a graça do Senhor Deus. Realmente nós não sabemos se ele está realmente crendo verdadeiramente na palavra do Senhor. Se ele realmente está crendo na palavra verdadeira do Senhor, ele precisa realmente considerar a graça que ele tem servido tão grandiosa, ele precisa orar, ele precisa se esforçar, ele precisa se dedicar para esse trabalho. Então, realmente ele precisa se sacrificar pelo muito trabalho do Senhor. Então, realmente, mesmo que eu entregue todos os meus bens diante do Senhor, realmente eu preciso saber que realmente eu preciso fazer esse grande trabalho do Senhor. Então, realmente, não tem como comprar o espírito de alguém com dinheiro. Então, se o Filho unigênito do Senhor não morrer por nós, como é que nós podemos receber a salvação? Realmente, neste mundo não ter nada, somente estar eu restando neste mundo. Como pode? Realmente, o Senhor Jesus, ele iria vir morrer por mim do mesmo jeito. Quer dizer que nós todos, realmente, nós, essa carne que nós temos, nós precisamos lembrar que realmente é muito precioso diante do Senhor. Então, é por isso que chegando neste novo ano, realmente nesses momentos difíceis, nós precisamos orar esforçadamente. Então, realmente para todos os lugares que é onde nossa igreja está, realmente o evangelho ser pregado verdadeiramente, realmente muitas pessoas estarem recebendo a salvação, as pessoas elas têm a fé exata diante do Senhor Deus, que tem a imagem de que realmente o trabalho do Senhor Deus verdadeiramente foi pregado. Então, realmente, muitas pessoas estarem ouvindo essa palavra do Senhor Deus, recebendo a salvação, realmente um grande agradecimento para nós, realmente um grande consolo, uma grande condução para nossas vidas. Então, é por isso que realmente as pessoas que receberam a salvação agora, não são as pessoas novas, mas são as pessoas que já receberam a salvação, que estão vivendo agora no momento, precisam saber como que um cristão ele precisa viver. Então, é realmente isso que eu estou explicando para todos. Realmente continuamente. Então, realmente dentro da vivência do cristão, a primeira coisa mais importante, realmente é a vivência de permanecer no Senhor. Como em João capítulo 3, realmente o Senhor já disse que nós já estamos líquidos, nós precisamos permanecer no Senhor. O Senhor diz que Ele permanece em nós, e se nós permanecemos no Senhor, realmente nós podemos dar muitos frutos. Então nós precisamos permanecer dentro do Senhor. Então essa vivência de permanecermos dentro do Senhor, qual é essa vivência? Realmente é algo que eu estou continuamente pregando pela palavra. Realmente mesmo que são palavras parecidas, palavras repetidas, realmente nós precisamos compreender, porque realmente essas palavras, elas repetidamente precisam ser pregadas, nós precisamos ouvir, porque essa palavra, ela precisa ser pregada, realmente dentro do nosso coração, com um prego e um martelo. Então, realmente, para nós pendurarmos algo pesado, o que nós precisamos fazer na parede? Nós precisamos realmente bater bem forte com o martelo. Realmente pode ser que o objeto ele quebre, ou o quadro se quebre, se eu deixar ali um prego frouxo na parede. Realmente da mesma maneira, realmente nós precisamos prender fortemente, pregar fortemente. A palavra do Senhor Deus não pode estar pendurada de forma leve ali. Precisa estar pendurada realmente como se fosse com um prego forte, batido, bem pregado. Então realmente é bater uma vez só nesse prego? Não, tem que bater diversas vezes até realmente ele se fixar ali. Então, para decorarmos realmente o outro idioma também, nós podemos decorar palavras de outro idioma somente ouvindo uma vez? Não, não tem como assim. Então, você precisa ler, ouvir, falar. Então, você decora, você esquece, você decora de novo. Então, realmente, no meio dessa repetição, então, realmente, essa palavra ela pode entrar dentro do seu coração. Então, assim você consegue fomentar essa palavra dentro do seu coração. Da mesma maneira, a palavra do Senhor Deus não adianta você ouvir uma vez e esquecer. Você precisa ouvir repetidamente. Realmente precisa pregar como se fosse um prego dentro do meu coração. Então, saber muito não é o importante. É eu saber uma ou outra, realmente de forma especial, ela precisa estar pendurada dentro do meu coração. Realmente ela tem o poder de mudar a minha vivência.
Então, como em Hebreus capítulo 1, versículo 3, realmente pela palavra do Senhor Ele criou toda a criação. Através da sua palavra Ele está sustentando toda a criação. Através da palavra Ele nos salvou. Através da palavra Ele muda o nosso coração e a nossa vivência. Então a palavra ela pode segurar a nossa vida e conduzir a nossa vivência. Então é por isso que nós estamos continuamente falando sobre essa vivência do cristão diante do Senhor. Então, realmente, essa vivência de permanecer no Senhor é uma palavra que eu quero continuamente pregar para vocês. Então, hoje, realmente, como nós lemos a palavra de João, capítulo 10, versículo 14 ao 16. Então, a palavra de João, capítulo 10, realmente está falando sobre o Senhor Jesus, o nosso bom pastor, como eu já preguei na semana passada um pouco. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação agora, realmente ele está... não é mais agora como uma ovelha perdida longe do Senhor. Ele está no Senhor, ele retornou para o Senhor, que é o nosso bispo e pastor das nossas almas. Então, realmente, antes de receber a salvação, éramos ovelhas perdidas. Então, as ovelhas perdidas, elas realmente podem se tornar comida dos predadores. Mas nós somos as ovelhas dentro do Senhor, sendo conduzidos pelo Senhor. Então, antes nós estávamos longe do Senhor Deus e vivíamos conforme a nossa vontade, a nossa teimosia. Então quer dizer que cada um andava pelo seu próprio caminho. Então em Isaías, capítulo 56, realmente cada um como andava desgarrado pelo seu próprio caminho. Quer dizer que realmente se continuasse indo para até o fim desse caminho, ali seria o inferno. Então, mas agora não somos mais ovelhas perdidas. Nós agora retornamos para o Senhor, que é o nosso pastor, realmente o bispo de nossas almas. Agora é Ele o nosso bom pastor. Então agora realmente conforme a palavra do Senhor Deus, capítulo 10, realmente nós podemos ver que nós somos o quê? O Senhor ele disse no versículo 14, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então o pastor e a ovelha, eles se conhecem. Então, se nós olharmos do versículo 3, ele fala, e a este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. Então, quer dizer que ele chama as ovelhas pelo seu nome. Então, aqueles que cuidam de cachorros de estimação, gatos, eles colocam um nome para os seus animais, então, porque quando chamam pelo nome, então eles realmente levantam as suas orelhas e estão ouvindo, falam, nossa, ele está me chamando, o dono está me chamando, eles sabem que está sendo chamado. Então o Senhor, ele nos conhece pelo nome, então ele nos chamou cada um pelo seu próprio nome. Então quer dizer que o Senhor, ele conhece cada um de nós pelo seu nome. Então eu ficar pensando, mas será que o Senhor, ele me conhece? E o Senhor, ele conhece, o Senhor, ele conta até os fios dos nossos cabelos. Então nós não podemos pensar que o Senhor Deus é como se fosse realmente um homem, não é dessa maneira. O conhecimento, realmente a ciência já se evoluiu tanto, já se desenvolveu, mas as pessoas não sabem até agora o número das estrelas. Mas realmente em Salmos o Senhor já diz que conta até o número de todas as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Então, realmente isso não é algo surpreendente? Então, mas será que o Senhor Deus ele não nos conhece? Então, realmente, o nome está escrito no livro da vida. O Senhor, ele nos conhece por completo. Então, enquanto nós estamos realmente engolindo a nossa saliva, o Senhor, ele está nos conhecendo. Ele protege nós como se fosse a menina de seu olho. Quer dizer que o Senhor, ele está cuidando de nós. Como que o Senhor, ele conhece de forma tão detalhada a nossa vida? Então, mas eu ficar questionando, dizendo, será que Deus me conhece? E eu vou lá e faço algo ruim, escondido. Será que o Senhor Deus ele não sabe? Então, Jonas, ele partindo para longe do Senhor Deus, fugindo lá para longe, para não ir para Nínive. Ele estava ali deitado nos convés, realmente dormindo. Mas o Senhor está vendo. O Senhor o pegou e jogou no mar. E assim fez com que ele fosse engolido por um grande peixe. Então, o Senhor ele já havia antecipadamente preparado um peixe tão grande desde a criação para que engolisse a Jonas. Então, em Gênesis capítulo 1, o Senhor ele criou até peixes grandes. Tem palavra separada para isso. Porque realmente para engolir Jonas não pode ser um peixe pequeno. Então tem que ser um peixe grande, que realmente foi preparado para aquele momento. Realmente no momento que ele foi jogado no mar, realmente depois o peixe veio e engoliu. Realmente como o Senhor ele nos conhece tão bem.
Então a palavra do Senhor Deus, mesmo que diga dessa maneira, eu falo, mas eu não quero viver pelo Senhor, eu não quero viver pela palavra. Então realmente o Senhor ele já disse que Ele cuida das nossas vidas, Ele vai conduzir o nosso dia a dia, mas realmente as pessoas não creem. Eles querem viver conforme a sua própria vontade. Então assim realmente a promessa do Senhor Deus não tem como se cumprir nessa pessoa. Então o Senhor Deus é aquele que cumpre a promessa realmente por completo. Então se o Senhor ele não cumpre essa promessa, quer dizer que não existe realmente uma promessa verdadeira ali. Realmente mais do que a palavra do Senhor Deus, realmente as pessoas elas acharem que o próprio pensamento, a própria decisão, eles são mais inteligentes que o Senhor, realmente não está certo. Então agora nós, como ovelhas criadas pelo Senhor, o Senhor agora é o nosso pastor e Ele não é um pastor qualquer. Então Ele, para nos salvar, é um pastor que deu a sua vida. Então, o Senhor, Ele é o bom pastor. O bom pastor, Ele abandona a sua vida. Então o bom pastor realmente para nos salvar, realmente deu a nossa vida para nos salvar. Realmente deu a sua vida para nos salvar. E como realmente nós somos tão preciosos para o Senhor. Então Ele nos salvou para nos levar para o céu. Então realmente até que nós pudéssemos entrar no reino do Senhor, o Senhor Ele nos protege, Ele nos conduz. Então vocês conseguem sentir isso? Então sentindo ou não, percebendo isso ou não, a palavra do Senhor Deus é inalterada. Então, realmente as pessoas que não conseguem compreender isso é porque não conseguem crer. Então o Senhor ele disse que realmente Ele conhece as suas ovelhas. E as ovelhas o conhecem. Então, as ovelhas conhecem o pastor de ovelha. Então, as ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem o pastor. Eles não conhecem a voz do estranho. Então, é por isso que elas fogem realmente do estranho. Mas as ovelhas, eles conhecem a voz do pastor. O que é essa voz do pastor? A voz do pastor realmente é um pastor que eu estou dizendo? Não, se um pastor também ele ensina a palavra errada, então realmente pode não ser a palavra do Senhor, é a voz de um estranho. Então o pastor ele precisa ter conhecimento histórico, geopolítico, filosófico. Não precisa falar coisas especiais. Ele somente precisa pregar a palavra do Senhor de forma exata. Então, mesmo que realmente você escute a palavra do Senhor, toda a palavra realmente ela precisa realmente ser transmitida, por exemplo, no rádio, de forma exata. Ela não precisa ter coisas especiais. Ela não precisa ter um tema especial ali no meio. Realmente seja uma pessoa que está ouvindo bem ou não, seja uma pessoa boa, realmente na oratória não importa, realmente não precisa ter coisas históricas, filosóficas, realmente coisas éticas ou coisas da moral, da moralidade, realmente são essas coisas para ouvir. Não, se nós quisermos, podemos ali ouvir no rádio, podemos ouvir em qualquer outro lugar que as pessoas ensinam sobre essas coisas. Então, mas a igreja não é para ensinar essas coisas. Então, mas mesmo lendo a Bíblia, já que nós não conseguimos entender muito bem, então realmente nós podemos ver um cozinheiro, ele fala sobre vários realmente ingredientes que tem. O ingrediente não tem como só simplesmente pegar e juntar e comer. Então realmente ele precisa cozinhar muito bem, realmente saber o que é bom para uma pessoa que realmente está idosa, que não consegue mastigar, outra pessoa que é uma criança, uma pessoa que é um idoso. Então, realmente, tudo ele precisa saber, conhecer muito bem. Se nós olharmos somente a Bíblia, é difícil de entender. Mas uma pessoa que prega a palavra, uma pessoa que ora enquanto busca a palavra do Senhor Deus, realmente ele precisa ensinar muito bem essa palavra do Senhor. Então é por isso que conforme essa palavra do Senhor Deus, realmente para que realmente o estranho ele possa conhecer essa palavra do Senhor. Então, quer dizer que realmente irá fazer com que essa palavra ela possa ser compreendida muito facilmente. Então isso quer dizer que é pregar a palavra do Senhor. Então, se nós olharmos o versículo 15, diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço ao Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, se nós olharmos essa palavra, é surpreendente. Então, como o Pai realmente me ama, eu também os amo. Realmente, como o Pai me conhece,
Então o Pai me conhece, eu conheço o Pai da mesma maneira. Então realmente as ovelhas conhecem o pastor conhece as ovelhas. Então essa palavra conhecer é algo surpreendente. Então após nós nos casarmos também, então, após viverem realmente um tempo, as pessoas eles se conhecem, o casal vai se conhecer. O marido conhece a esposa conhece o marido, quer dizer que isso é uma comunhão que eles têm. Então, você conhecer um homem, conhecer somente pelo nome, realmente é uma coisa. Você conhecer a identidade dessa pessoa é outra. E depois, você conhecer o coração dessa pessoa, conhecer a personalidade dessa pessoa, realmente são grandes diferenças. Então agora, realmente, todas as pessoas que estão se passando, realmente cada pessoa tem realmente pontos bons, fracos, ruins também. Então, mas realmente tem mais pessoas que podem ter pontos bons, realmente mesmo que tenha um ponto ruim, realmente ele tem pontos bons. Então cada momento eles vão se conhecendo. Então, eles podem conhecer um ao outro dessa maneira, eles podem realmente respeitar um ao outro. Então, porque o Senhor é um Senhor ele completo. Então nós cada momento mais podemos conhecer ao Senhor. É por isso que isso é muito importante. Então nós precisamos crescendo realmente dentro desse conhecimento no Senhor. Então nós podemos dizer que conhecemos o conhecimento do Senhor, mas é como se fosse uma formiga que está mexendo na ovelha, no elefante. Ele não conhece por completo, ele vai lá e mexe, por exemplo, no nariz do elefante, ele fala, nossa, que isso? Parece um cano. E se ele mexe na barriga, ele fala, nossa, que é isso? Parece uma parede. Então, mas quando ele abre os olhos, ele é uma pessoa que estava cega, abrindo os olhos, ele consegue perceber. Fala, isso é um elefante. Então, ele conhecer o Senhor dessa maneira. Realmente, nós também conhecemos o Senhor, é algo muito, realmente, em uma pequena parte que conhecemos o Senhor. Então, realmente, eu, como conheço o Senhor em partes, agora no momento, quando o Senhor ele vier, nós iremos conhecer o Senhor por completo. O Senhor ele nos conhece por completo. Nós somente conhecemos o Senhor por partes, mas nós conhecemos pouco a pouco, a mais, quer dizer que nós estamos em comunhão. Então, quando você está em comunhão, você pode conhecer mais e mais. Então, realmente, se você não conhece, não tem como ter a comunhão. Então, alguém dizer, creia em mim, como é que você vai crer nessa pessoa? Não tem como crer. Então, realmente, você precisa conhecer a imagem dessa pessoa, você precisa conhecer a vivência dessa pessoa. Então, realmente, se você conhece a vivência dessa pessoa, então, verdadeiramente, você pode falar, eu creio nessa pessoa. Então, realmente, essa pessoa, ela pode manter todos os seus bens naquele meio, realmente, pode perder o coração realmente inseguro diante do Senhor. Realmente é necessário uma comunhão exata com o Senhor. Então, como é que o Senhor ele nos conhece? Então, vocês conhecem verdadeiramente o Senhor como ele nos conhece? Então, o Pai me conhece e eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, já o Senhor, ele morreu pelas ovelhas. Então, algumas pessoas realmente estavam para a morte. Outras pessoas realmente eles devem dar a sua vida para salvarem as pessoas. Realmente alguém pode esquecer dessa grande graça dessa pessoa ter sacrificado por eles? Não tem como. Então agora, realmente por aquela pessoa que sacrificou por você, você precisa viver por essa pessoa. Então, o Senhor, ele tem abandonado a sua vida para nos salvar. Realmente é algo grandioso. Então, quer dizer que é para que nós pudéssemos viver para o Senhor. Como em 1 Coríntios capítulo 5, realmente o Senhor, ele veio e morreu por nós. Realmente para nos vivificar. Quer dizer que nós somos vivificados pelo Senhor. Quer dizer que agora realmente não é para vivermos por nós mesmos. Nós é para vivermos diante do Senhor. Vivemos verdadeiramente pelo Senhor. Então, por que o Senhor ele viveu por nós? Por que ele morreu por nós? Então, realmente para que nós não vivêssemos mais por nós mesmos.
mas nós todos realmente pudéssemos viver pelo Senhor que nos salvou. Então agora o Senhor, Ele realmente nos salvou, Ele nos resgatou, e através dessa verdade é uma palavra que realmente simplesmente vai passando do nosso lado? Não, não é. Realmente não é uma palavra que aparece numa novela? Não é. Então realmente caso nós erremos diante do Senhor, pode ser que nós realmente consideremos ou avaliemos a palavra do Senhor realmente com o nível dos nossos olhos, realmente do nosso conhecimento, e isso é desprezar a palavra do Senhor Deus. Então realmente no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então quer dizer que realmente são as pessoas que receberam a salvação dentre o povo de Israel, que o Evangelho foi dado primeiramente para eles. Então realmente Maria realmente teve o surgimento de um anjo diante dela e disse que ela teria um menino, que o seu nome seria o que? Jesus. E ele seria o Messias, ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Então quer dizer que o nome Jesus é salvar o povo dos seus próprios pecados. Então, quem é este povo? É o povo de Israel. Quer dizer que as pessoas que realmente estavam ali, que eram o povo do Senhor Deus, eles foram escolhidos pelo Senhor Deus. Então, primeiramente, esse povo de Israel, realmente eles tiveram o Senhor Jesus que morreu por eles. Então, eles se olhando para a vivência deles, eles estão no centro do mundo, eles realmente são a testemunha do Senhor até o fim. Então, o Senhor por todas as pessoas do mundo, não somente por Israel, mas Ele morreu por todas as pessoas, realmente para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, é a vontade do Senhor Deus para que todas as pessoas possam receber a salvação. Então, a palavra do Senhor Deus é pregada para todas as pessoas, realmente para todo este rebanho. Então, as ovelhas, elas são todas postas de noite dentro do cercado. E de noite, realmente mesmo que o pastor de ovelhas vai dormir, ele cuida da frente desse cercado para que realmente os predadores não possam entrar. Realmente todo o povo de Israel que ainda não estão dentro do aprisco, dentro desse cercado. Quer dizer que o povo de Israel, que estão ali dentro e os que são fora, são os gentios. É por isso que realmente toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, Samaria, Judéia e Samaria, realmente para todas as pessoas que não receberam a salvação, que estão pelo mundo. Quer dizer que somos nós que estamos espalhados pelo mundo. Então todos nós seremos conduzidos pelo Senhor. Quer dizer, o Evangelho precisa ser pregado para o mundo. E assim realmente eles também precisam ser conduzidos. Quer dizer que nós todos realmente precisamos nos tornar realmente um único rebanho, termos um único pastor que realmente conduz a nossa vida. Realmente qual seja a nação. Ou seja, realmente pessoas realmente que tenham reconhecimento deste mundo ou não. Realmente todas as pessoas elas precisam se tornar o quê? Um único rebanho. Precisam ter um único pastor. Então o nosso pastor é o Senhor Jesus. Não é o pastor da igreja que é o pastor. Então, claro que ele está realmente fazendo o trabalho do Senhor Deus aqui na terra por enquanto. É por isso que nós chamamos de pastores, realmente de porteiros. Então, o Senhor ele disse para Pedro e para os seus discípulos para eles alimentarem as suas ovelhas. Porque o Senhor é o pastor de ovelhas. O Senhor é aquele que abandonou a sua vida por nós, para nos salvar. Aqueles que pregam a palavra, eles realmente são as pessoas que estão somente transmitindo a palavra do Senhor Deus. Eles são as pessoas que estão realmente somente fazendo o trabalho do Senhor Deus aqui por enquanto. Então, o verdadeiro pastor é o Senhor Jesus, o único. O nosso único bom pastor. Então, nós realmente somos um único rebanho, estamos diante de um único pastor. Realmente o Senhor ele não é visível para os nossos olhos, mas Ele está junto conosco. Nós não podemos enxergar ao Senhor, mas nós podemos ouvir a sua voz, não é mesmo? Então, esta palavra é a voz do Senhor. Então, realmente, o que seria se não fosse? Então, realmente, nós todos precisamos ouvir essa voz do Senhor. Então, realmente, o Senhor, Ele continuamente ele está dizendo para todos aqueles que nasceram de novo, realmente dentro da sua palavra.
É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que realmente essa palavra que nós estamos pregando, então nós todos agora verdadeiramente ouvimos essa palavra do Senhor Deus e isso é realmente verdadeiro da nossa vivência. Quer dizer que essas palavras que nós estamos dizendo não são palavras dos homens, realmente em verdade. Quer dizer que essa palavra, ela realmente atua, trabalha dentro de cada um de nós, como em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Então, o Senhor, Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que nos alimenta, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos conduz. Então nós estamos dentro deste rebanho. Então é por isso que nós somos um rebanho unido pelo Senhor. Então realmente vocês precisam ouvir essa palavra até doer os ouvidos. 구원받을 때는 혼자 구원받지만 구원받고 나면 혼자가 아닙니다. 나를 구원하신 하나님 아버지, 나를 위해서 죽으신 예수님, 우리 그 은혜를 우리에게 깨닫게 해주신 성령. Então o Senhor, realmente o Senhor Jesus, o Senhor Deus Pai, o Espírito Santo que está junto conosco, quer dizer que realmente dentro dos irmãos e irmãs que receberam a salvação juntos, realmente eles são um único rebanho diante do Senhor. Nós temos um único pastor, nós temos uma única ovelha. Não, não é, são várias ovelhas. Realmente não chamamos, somente porque tem um animal ali, nós chamamos de rebanho. Rebanho quer dizer que são diversos animais, um do lado do outro. Quer dizer que realmente ali somos um rebanho diante do Senhor. Aquele rebanho nós podemos chamar de igreja. Então, a igreja é eclésia, quer dizer que realmente um rebanho diferenciado. Quer dizer que realmente é um rebanho que foi salvo para poder realmente fazer o trabalho do Senhor Deus. Quer dizer que essa palavra realmente de ser chamado santo, quer dizer que é realmente que foi diferenciado, realmente o rebanho santo do Senhor. Então, realmente partindo desse rebanho, então não tem como receber a proteção, o cuidado, a alimentação, a condução do Senhor. Então você precisa estar permanecendo dentro deste rebanho. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está dizendo, sede sóbrios, vigiai. Então vigiai, ele está dizendo para nós estamos acordados. A nossa vida de fé precisa estar acordada. Porque o nosso adversário, o diabo, Satanás, quer dizer que é aquele que é contra o Senhor. Quer dizer que o diabo é aquele que tentou ser como o Senhor e foi expulso dos céus, é o Lúcifer. É por isso que nós chamamos realmente daquele que foi contra o Senhor. Nós podemos chamá-lo de adversário. Então, Mateus capítulo 25 já disse que os céus, onde o Senhor Deus está, Ele preparou o inferno para o diabo, para ele ficar e seus anjos. Então nós podemos ver que realmente todas as pessoas que estão neste mundo precisam vencer dessa tentação do diabo. Quer dizer que o Senhor ele deixou o diabo à solta neste mundo de propósito. Então, ele deixou para que tentasse a Adão. Então Adão foi o homem que foi derrubado pela tentação do diabo. Então o Senhor Jesus ele veio e cumpriu o trabalho dessa salvação. Então o diabo ele está atrapalhando para que as pessoas que realmente precisam receber a salvação não recebam a salvação. Então, da mesma maneira como o Senhor ele plantou essa palavra do Senhor, essa semente é como a palavra do Senhor. Então, mas realmente caindo no meio da rua. Então, as pessoas ouvindo essa palavra não compreenderam. O diabo rapidamente ele veio e tomou essa palavra que estava dentro do coração para que ela não pudesse receber a salvação. Então, se nós olharmos para o diabo ele atrapalha, ele realmente tampa o caminho para que as pessoas do mundo não recebam a salvação, dizendo, onde que está Deus? Deus, realmente todas as coisas se formou sozinho. Onde já existe espírito? Você não sabia que o homem ele veio do macaco?
Então, realmente é só morrer. Onde já se viu isso de céu ao inferno? Ele cada momento mais aliena. 세뇌시키는 거예요. 세뇌. Então, se nós olharmos realmente os comunistas como eles realmente alienam as pessoas e transformam em pessoas realmente bobas que não conseguem pensar. 여러분, 공산주의자들은 Então, se nós olharmos o socialismo, eles realmente fazem as pessoas elas serem alienadas e trabalham e formam as pessoas como máquina de trabalho, força de trabalho. Então, quer dizer que será que as pessoas que trabalham realmente no socialismo, num país comunista, eles vivem todos realmente felizes, todos juntos? 러시아에 Não. Então, se nós olharmos o início na Rússia, eu fui em Moscou realmente 2 vezes para poder pregar o evangelho. Diversas vezes eu fui para lá. 여러 해를 Então, se nós olharmos assim humanamente, é um país que eu não quero ir 2 vezes a mais. Então, só vamos por conta dos espíritos coitados que estão lá. Então, lá um grupo que tem lá. 소수가 막 Então, realmente é um grupo muito pequeno, elite que é totalmente rica, controla todo o país. O Putin ele disse que só a riqueza dele realmente passa de realmente bilhões e bilhões. Então, realmente, aonde está todo esse dinheiro dele? Realmente, ele veio o dinheiro dele junto com toda uma máfia formada junto, realmente, 하나가 돼가지고 de empresários, de políticos, e todos estão unidos. 그게 공산주의 종교 Então, agora eles dizem que eles já não são mais países comunistas porque realmente a União Soviética caiu, mas o que ele faz é todo o processo de um país socialista para tomar o poder e se tornar uma ditadura. Então, olhem para a China, me desculpem, mas olhem só. Igualmente todos vivem bem, comendo bem, não tem liberdade. O que é uma diplomacia? A diplomacia também, se não tomar cuidado, pode se tornar uma ditadura. Tá? Uma diplomacia onde o povo são os donos da nação. Então, quem controla toda a nação, o povo, isso é um ditador. Controlar conforme a sua própria vontade. É um tirano. Então, se nós olharmos para o diabo, ele transforma as pessoas do mundo realmente como escravas. Quer dizer que ele rouba essas pessoas, mas com que não possam crer, realmente atrapalha para que não possam receber a salvação. Então, porque se receber a salvação, ele vai ouvir a palavra do Senhor, Deus não vai ouvir a palavra realmente deste mundo. É por isso que realmente ele atrapalha para que não possam ouvir a palavra para receber a salvação. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 4, realmente os deuses deste mundo, eles realmente atrapalham o coração das pessoas para que a luz desse evangelho do Senhor Deus não resplandeça. Eles abafam essa luz. Ofuscam a luz. Então, realmente, se nós olharmos o que a Coreia do Norte faz, eles atrapalham rádio, televisão, tudo é controlado por eles para que eles não possam ver as coisas, informações que estão acontecendo lá fora no mundo. Então, realmente, para que eles não possam ouvir realmente o que a mídia sul-coreana realmente está realmente transmitindo. Eles realmente capturam as pessoas que ouvem, realmente não deixam assistir novelas, não deixam assistir programas, nem jornais. Então, somente eles querem se endeusar, então transformam em escravos e querem criar um reinado deles nessa terra. Então eles dizem, a Coreia do Sul foi dominada, está sendo colonizada pelos Estados Unidos e nós precisamos libertar a Coreia do Sul. Eles dizem dessa maneira. Então realmente é muito coitado. Olhem só isso, a informação que é disseminada por lá. É por isso que eles realmente assistindo as novelas da Coreia, então eles dizem, pai, é tudo mentira, mas já que eles vão ouvindo, eles falam, nossa, parece que é verdade. É por isso que mesmo realmente se arriscando a vida deles, eles fogem para a Coreia do Sul. E durante várias dezenas de anos. Então realmente eles conseguiram ser libertos realmente do diabo, nós também, enquanto estávamos neste mundo. Realmente se a pessoa não conseguir receber a salvação, ela está dominada pelos realmente domínios do diabo. Então, é por isso que quando nós olhamos para esse diabo,
Então, o diabo, como um leão, ele está buscando alguém para tragar. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, ele atrapalha para que não possa receber a salvação. Então, realmente, ele não tem como tomar a salvação de uma pessoa que recebeu a salvação. Então, se nós olharmos em João, capítulo 10, versículo 28, o Senhor ele disse que Ele nos dá a vida eterna e jamais para que nós pereçamos. Então, não existe ninguém que possa arrebatá-las da mão do Senhor. Então, o Senhor realmente que nos salvou, realmente Ele é maior do que todas as coisas, então nada pode tomar das suas mãos. Então, realmente, a vida eterna não perece para sempre. Uma pessoa que recebeu a salvação agora, realmente ela vai para o inferno, alguém diz dessa maneira, mas não é. Quem recebeu a salvação verdadeiramente pode ir para o reino dos céus. O Filho do Senhor Deus jamais vai para o inferno, ele jamais perece. Então, quer dizer que ele realmente jamais perece. Então, não existe ninguém que vai tomar da mão do Senhor. Então, o Senhor, ele nos comprou com seu sangue e ele jamais nos soltará. Algumas pessoas, realmente, eles vão pensar, ele usa toda a sua herança para comprar algo que ele quer. Será que ele vai usar de qualquer jeito para perder esse objeto que ele comprou? Não, jamais. Ele vai esconder muito bem as coisas que ele comprou. Ou, se ele estiver realmente preocupado, ele vai para um banco, num cofre subterrâneo e guarda e deixa trancado lá dentro. Então, se for no Banco Nacional, por exemplo, realmente mesmo que tenha ladrões que tentem roubar esse cofre, a vida dos santos que receberam a salvação, Filho do Senhor Deus, jamais o diabo pode tomar essa salvação. Então, realmente não existe ninguém que possa tomar da mão do Senhor Deus. Quer dizer que a mão do Senhor Deus, a mão do Senhor Jesus estão ali protegendo segundo, terceiro, quarta proteção seguida, assim. É por isso que essa vida que nós temos recebido do Senhor, nós temos a vida eterna. Quer dizer que existe uma proteção, uma segurança ali. Bom, não tem como salvar o nosso espírito, mas ele pode estragar a nossa vida de fé. Então, o diabo, nosso inimigo, como um leão com fome, ele está tragando, realmente para devorar. Vocês sabem, é um leão que ruge, não é mesmo? Então, tenha um rebanho de ovelhas ou não. Ou lá na África, se nós olharmos na televisão, nós podemos ver realmente um grupo bem grande de animais. Realmente muitos animais, realmente herbívoros ali no meio da mata. E nós temos o leão, ou temos o leopardo, nós temos a hiena, que estão esperando para devorar. Estou dizendo, nossa, aquele é a minha comida, a minha presa. Então, mas quem que eles vão e atacam? Aquele que sai do meio do rebanho. Aquele que sai no meio dos animais. Até os filhotes, quando eles estão dentro do rebanho, não tem como realmente ser atacado. Ele é protegido, ele está em segurança. Até aqueles que são mancos. Por isso que o que eles fazem? Eles tentam dispersá-los. Porque quando ele dispersa todos eles, realmente aquele animal fraco que é disperso do rebanho, eles são atacados pelos predadores. Então, realmente o leão, o diabo, ele está tentando devorar, procurando as pessoas para devorar. Realmente fugindo. Faminto. Então, realmente, ele está esperando como um leão faminto para devorar. Então, se você partir desse rebanho, rapidamente você vai ser capturado e morto. Então, mesmo que você não perca seu espírito, realmente toda a sua vida de fé pode ser estragada. E você pode se tornar uma pessoa inútil para o trabalho do Senhor Deus. Então, um ser humano inútil diante do Senhor. Então, enquanto nós vivemos neste mundo, então vocês não podem se tornar uma pessoa inútil. Então, alguém já disse, realmente tem 3 tipos de pessoas neste mundo. Então, as pessoas que são como uma aranha. A aranha, ela coloca toda a sua teia e pega algo que se prende na sua teia. Rapidamente vai e enrola com as suas teias. E depois vai comendo esses insetos. E também pessoas que são como uma formiga. A formiga é realmente bem fervorosa. Ela trabalha, ela junta as comidas para ela mesma se alimentar. Ela é muito, muito ocupada, muito, muito trabalhadora. Se nós olharmos na África, as formigas brancas, então realmente como elas são tão pequenas, tem uma formiga branca na África que eles constroem com a altura de 3 metros.
Então, se nós olharmos o Empire State Building, realmente é muito mais surpreendente do que essa construção que o homem fez. Então, aquela pequena formiga faz isso. Então, ela vai realmente com a sua saliva e ela vai lá e constrói essa casa de forma bem resistente. 3 metros de altura. Então, realmente isso segurando todo o vento, as tempestades, ela pode sustentar. Ele não tem medo de nada. Então, é por isso que é uma pessoa que é preguiçosa, ele precisa aprender a sabedoria com ela. Precisa aprender quão fervorosas elas são. Realmente é algo surpreendente. Então, realmente, elas trabalham fervorosamente pelo seu trabalho e elas realmente se alimentam com isso que elas fazem. Elas não vão e atrapalham outras pessoas, elas não tomam de outras pessoas, não causam realmente malefício às outras pessoas. Então, eu já cuidei de abelhas numa igreja lá no interior, é muito divertido cuidar de abelhas. Então, as abelhas, como elas trabalham fervorosamente. Então, realmente, as trabalhadoras, elas realmente são muito boas. Então, tem realmente as trabalhadoras, os soldados dentro da colmeia. Realmente, um trabalhador, ela não é nem macho nem fêmea, ela somente trabalha. Ela vive trabalhando a vida toda e depois morre. Então, ela junta todo este mel e o que ela faz? Então, ela dá para o homem. Então, ela trabalha até a morte para ajudar o homem. Realmente com o mel que o homem ele realmente colhe na apicultura. Então, realmente, se for como uma aranha que fala, ai, como é que eu vou tomar dessa pessoa, como é que eu vou comer, realmente ele utilizar de forma maligna para roubar, para enganar, para viver para si mesmo. Então, é bom, não é? Parece que ele está vivendo para si, mas ele não ajuda em ninguém. Somente vive por si. Então, é uma pessoa que só vai passando. Se você for uma pessoa como se fosse uma formiga. Então, ele fala, o meu é meu, o seu é seu. Então, isso parece ser bom, mas não é. Então, se tiver somente pessoas assim, não tem benefício algum para as outras pessoas, porque ela só junta comida para si. Então, mas uma pessoa que sacrifica por si para ajudar o próximo. Então, realmente, os cristãos precisam ser como abelhas. Então, realmente, eu preciso me esforçar trabalhar esforçadamente, ganhar dinheiro, realmente me sacrificar para salvar outros espíritos. Então, os irmãos e irmãs que estão na dificuldade, que estão na pobreza, eu preciso ajudar esses irmãos, eu estou me esforçando, me sacrificando para ajudar o próximo. Isso é um cristão. Então, o cristão não pode ser como se fosse uma aranha. Então, uma pessoa que realmente trabalha somente para si, para o seu benefício, enganando os outros. Não pode ser assim. Então, o cristão também não pode ser perdido, que somente trabalha, somente vive por si mesmo ali em sua casa. Realmente, o cristão é ajudar o próximo, fazer o trabalho do Senhor Deus. Isso é dar glórias ao Senhor. Isso é louvar o nome do Senhor. Então, o cristão, ele vive para esse trabalho. Então, realmente, dentre nossos membros, realmente já viu algum membro que é inútil dentro de nós? Então, nós não podemos deixar de ter olhos, ouvidos, boca, nariz, dedo, pé. Então, tudo que está dentro de nós, realmente os órgãos internos também, realmente tem algum que é inútil? Então, quando eles falam, mas o apêndice pode ser inútil, não precisamos disso. Então, antes eu tive um problema do apêndice e eu arranquei ele. Realmente, mesmo parecendo inútil, ele também tem trabalho. Então, dizem que quem não tem apêndice não tem como se tornar astronauta, não tem como se tornar um piloto. Então quer dizer que precisa de alguma coisa, porque tem uma utilidade. Então realmente, todas essas coisas estão dentro de nós. Então realmente, todas as coisas estão dentro do nosso corpo. Então realmente, a vida de fé não tem como ser vivida sozinha. Então quer dizer que o Senhor, ele não trabalha somente por qualquer pessoa, ele trabalha por nós. Através de nós. Então o Senhor, ele nos permite o seu trabalho dentro da nossa vida, realmente o que nós pensamos, tudo o que nós agimos, o que nós desejamos. O Senhor, ele faz realmente de forma abundante dentro de nós, porque o que nós estamos querendo fazer não é eu que faço, mas nós fazemos. Quer dizer que o Senhor Deus, ele trabalha através dentro do rebanho.
Então não é porque a cabeça falando que quer fazer e no corpo só tem o dedo. Vamos pensar nisso. Só tem o dedo do pé. 손가락밖에 없다. Só tem a boca. 입밖에 없다. O que ele vai fazer? 뭘 해요? Então, tudo 다 precisa 같이 estar 있어야 junto 되지. para que funcione. Então nós, cada pessoa por pessoa, realmente somos seres que não podemos deixar de existir. Realmente nós somos seres necessários. Realmente nós somos pessoas que não podemos ser pessoas realmente ausentes. Falar, não importa se eu estou aqui ou não. Não pode ser uma pessoa inútil. Não pode ser uma pessoa realmente vã nesse trabalho da igreja. Então as pessoas que são inúteis no mundo também, realmente rapidamente precisam partir deste mundo. Porque é inútil. Então o que ele vai fazer? Ele está ali somente para se manifestar para as outras pessoas? Então realmente me desculpem. Mas os cristãos, realmente, eles se tornarem inúteis diante do Senhor Deus. Onde já se viu uma coisa dessas? Realmente, dentro da igreja, as coisas que nós temos dentro da nossa casa também, realmente, que são inúteis, nós precisamos jogar fora. Rapidamente precisamos jogar fora. As coisas que são úteis, nós deixamos porque elas são úteis. As casas, hoje em dia, são pequenas. Realmente, as coisas que são lixo, nós vamos ficar juntando? Não. Mas coisas que são lixo, nós precisamos rapidamente jogar fora. Nós não podemos deixar ali. Realmente existe um ser que é inútil diante da casa do Senhor. Então pensem muito bem. Então eu sou uma pessoa útil diante do Senhor Deus ou sou uma pessoa inútil no trabalho do Senhor Deus? Então o Senhor Deus, Ele sabe. Então, o diabo ele atrapalha para que as pessoas que receberam a salvação não consigam viver a vivência obedecendo diante do Senhor Deus. Não vivam obedecendo a palavra do Senhor Deus. Não vivam amando a si mesmos, amando uns aos outros. Realmente ele faz com que o quê? As pessoas elas vivam, somente amem a si. Realmente se tornam pessoas inúteis dentro da igreja, que atrapalham o trabalho do Senhor Deus. E isso é você ser absorvido pelo diabo. É por isso que o Senhor ele disse para nós estamos acordados, nós precisamos estar cientes desse trabalho. Nós não podemos ser utilizados para o trabalho do diabo. Então nós precisamos estar acordados. Nós precisamos saber discernir esse trabalho do Senhor Deus. Então nós precisamos lutar contra o diabo. E também as pessoas que já receberam a salvação, realmente se partirem da igreja, realmente pode ser que sejam derrubadas realmente na tentação do diabo. Precisam saber disso. Então, se olharmos o rebanho de animais, elas não têm medo quando realmente os predadores estão ali, porque todos eles estão juntos. Então, mesmo que o leão venha para tentar devorar, eles estão juntos. Por exemplo, os búfalos, eles têm o chifre deles, eles estão ali realmente formando um grupo e eles não deixam o leão vir para realmente atacar o rebanho deles. Mas realmente, se nós olharmos para os búfalos, realmente quando eles estiverem sozinhos, o leão vem em grupo e atacam e derrubam ele. Realmente ele se torna a comida dele. Então, realmente não pode se tornar arrogante achando que sozinho consegue. Então, ambos existem por todos. Então, todos precisam cuidar de todos. É um para o outro que existem. Então, se nós partimos desse rebanho, realmente não temos como receber realmente essa condução do Espírito Santo. Então, nós realmente precisamos receber essa plenitude do Senhor, que é graça sobre graça. Então, nós precisamos permanecer nessa plenitude do Senhor. Então, quando nós estamos dentro dessa igreja, nós temos essa plenitude do Senhor, essa graça que está abundante em nós. Realmente, essas coisas espirituais, elas continuamente são fornecidas dentro de nós. Como em João capítulo 10, o Senhor ele já disse. Realmente ele dá a vida para as ovelhas e realmente ele faz transbordar essa vida. Quer dizer que ele dá a salvação e ele continuamente nos permite uma vida mais transbordante, abundante para nossas vidas. Quer dizer que realmente uma graça abundante, uma vida abundante para nós, continuamente nós precisamos receber como fornecimento. Como? Dentro da igreja, em conjunto. Então vocês sabem disso? Então por favor não partam da igreja. Então, sim, vamos procurar a palavra de Colossenses. Colossenses,
capítulo 2, versículo 8. 골로새서 Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Então, quem não consegue achar rápido, pode olhar no screen. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, se nós olharmos para a igreja de Colossenses, então eles realmente estavam ensinando o ensinamento errado da palavra do Senhor Deus. Então realmente são enganações, são filosofias deste mundo, aqui dizendo. As pessoas querem usar o que? Realmente a ciência, a filosofia, querem usar a biologia, todo tipo de estudo deste mundo. Mas existe algo mais surpreendente do que a Bíblia? Realmente por que querem usar essas coisas? Por que essas coisas são necessárias? Então realmente filosofias, enganações, as tradições deste mundo. Então também, claro que existem as filosofias e tradições realmente que são importantes. A filosofia é uma palavra difícil de nós compreendermos. Então realmente eu, quando envio os seus filhos para a universidade, não enviem para estudar filosofia. Então eu, quando estava na escola de teologia, havia um professor de filosofia, ele falava coisas que nem ele não entendia. Realmente é engraçado, ele realmente ficava perdido nos seus próprios pensamentos. Então ele fala coisas que nem ele sabe, querendo explicar, dizendo como se ele entendesse. Então, realmente ouve, nem ninguém sabe o que é o que ali. Então, mas se olharmos Kierkegaard, então ele realmente é um dos fundadores, um dos primeiros estudiosos do existencialismo. Então o que é o existencialismo? Realmente existe o Senhor Deus, existe o eu, um ser que está sobre, um ser que dá o significado para a existência da vida. Realmente isso é bom, se estudarmos realmente teorias dessa maneira. Então, mas realmente se nós olharmos os filósofos, eles falam coisas que nem ele entende, ele traz realmente palavras famosas e ele quer realmente se manifestar diante das pessoas. Se olharmos em Atos capítulo 12 em diante, também podemos ver que em Atenas haviam realmente diversos filósofos. Então, os discípulos, eles realmente, os apóstolos realmente discutiam com eles, e os filósofos, eles davam diversas coisas, realmente dizendo realmente sobre a vida, querendo buscar coisas novas, e eles realmente davam ouvidos para sempre que era algo novo, algo que era diferente. Então, quando eu estava em Mokpo, havia uma montanha realmente bem famosa por lá, que eu sempre ia por lá. E havia uma pessoa que era manca, que realmente fazia como se fosse tarô, realmente ele queria ver a vida dos outros e explicava sobre os astros e sobre signos, mas realmente como é que ele está vivendo ali? Então, e ele também fica dizendo que isso é o que é realmente um trabalho, uma filosofia, uma ciência, essas coisas, mas muitas coisas vãs. Se nós olharmos dentro da igreja também, entrando nessas teorias falsas, enganações deste mundo, realmente engana as pessoas, mas tem muitas pessoas que gostam dessas coisas ainda. Então, como se fosse a ciência do estoico. Então, se nós olharmos em Atos, capítulo 17, nós podemos ver que realmente foi pregada a palavra através dos apóstolos para todos eles, mas ele não conseguiu dar muitos frutos, porque os filósofos, eles ouvem e pensam que isso também é algum tipo de filosofia, alguma teoria. Então, vamos procurar Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Então, se nós olharmos aqui também, ele fala, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade.
Então, se nós olharmos para a igreja de Colossenses, realmente os falsos doutores, as falsas ensinos, realmente tinham coisas realmente vãs, realmente eles fingirem que são boas, que são humildes, mas isso é falso. Realmente como se estivessem dando culto aos anjos, falando, nossa, nós estamos servindo ao Senhor Deus Pai, tão grandioso, como é que nós precisamos ir diante do Senhor, como é que nós precisamos orar para Ele, esse Senhor tão grandioso, como é que nós podemos ter a comunhão com Ele, é impossível, nós precisamos fazer isso através dos anjos, tu dizer uma coisa dessas. Então, é por isso que tinha essa coisa de dar o culto aos anjos, aos seres celestiais. Então, isso é humildade? Então, nós precisamos depender da grande justiça do Senhor Deus e precisamos ir fortemente para diante do Senhor. Com Efésios capítulo 3, nós podemos ver que realmente em justiça diante do Senhor Deus, realmente com grande força, nós precisamos ir para diante do Senhor. Então não é tremendo, nós precisamos ir com grande resistência, com grande ousadia diante do Senhor. Então 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, Deus é único e o Senhor Deus realmente é aquele que faz a relação de Deus com os homens, também é um, que é Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus é Deus, Ele veio com o formato de homem para este mundo e Ele se tornou o quê? A ligação, intermediador entre o homem e Deus. Mas o que a Igreja Católica prega? A Igreja Católica prega... Então, se nós olhamos até no canal católico, eles dizem, Maria, Mãe de Jesus, Santa, tão celestial, tão santa, você é incrível, o seu filho que nasceu do seu ventre também é incrível, receba a nossa oração. Então, me desculpem. Mas parece que é o quê? É um feitiço? Realmente essa missa que eles estão fazendo? Realmente, já que eles têm desculpa para orarem diante do Senhor, eles oram para Jesus, dizendo para que Maria possa contar para Jesus. Ela leva as nossas mensagens para Jesus, que não tem como alcançar a Jesus, que é um ser tão supremo. Onde já se viu isso na Bíblia? Se a Maria ela pedia alguma coisa para o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus ele diz? Em João capítulo 2 nós podemos ver o que quando acabou o vinho, acabou a alegria, o que realmente Maria fez? Maria foi até Jesus e disse, o vinho acabou, não tem o que você possa fazer por nós? O que o Senhor Jesus disse? Mulher, o que eu tenho contigo? Ele olhou para sua mãe e chamou de mulher. Estou olhando para isso, então, imagina alguém falar mulher para sua própria mãe. Então realmente é um grande problema, não é? É claro que realmente não é desse jeito. Então, olhando para uma senhora, para uma pessoa que já de idade, nós falamos, o seu velho. Então, isso é um xingamento, não é? Mas nós chamamos de Senhor. Então, realmente, nós estamos respeitando. Então, da mesma maneira, o Senhor, quando Ele falou mulher, a Maria estava abaixo da cruz chorando. O que o Senhor Jesus disse? Ele disse, mulher. Então, ele disse, olhe o seu filho. Então, do lado. Realmente estava apóstolo João. Então, ele disse, não me chame de filho, olhe para o lado. Então, ele disse, João, olhe, essa é sua mãe. Então, o Senhor, ele criou essa relação de mãe e filho ali. Então, o Senhor, a Maria sempre chamava Jesus de filho, filho, meu filho, meu filho. Porque Senhor Jesus somente pegou emprestado um pouco a barriga dela, o ventre dela. Ela é a verdadeira mãe santa do Senhor Jesus? Não, não é. Não é. Ou se nós olharmos para os reis magos, quando eles vieram para Belém, eles reverenciaram para Maria? Não, foi para o Senhor Jesus. Então, Maria não é nada. Então, realmente, num grande museu da cidade do México, então, não dá para ver tudo que estava ali dentro. Então, mas lá tem
realmente vários ídolos que eles servem, e lá dentre vários ídolos e tem grandes estátuas, realmente só algumas que tem ali, e uma das principais ali é de Maria. Deixaram a imagem de Maria construída ali, como uma escultura bem grandiosa, uma estátua gigantesca, a primeira de todas. Então eles idolatram Maria ali. Então quer dizer que são realmente hereges dentre hereges. Então onde que o Senhor ele disse para servir a Maria? Onde o Senhor disse para orar para Maria? Não disse nada disso. Então você orar, dar culto aos anjos? Então quer dizer que realmente são teorias falsas, são realmente doutrinações erradas. Então essas coisas realmente são coisas totalmente erradas. Como em 1 Timóteo capítulo 2 nós podemos dizer, aquele que intermedia entre o homem e Deus é o Senhor. Então nós precisamos orar para o Senhor Jesus. Não existe ninguém que pode ficar entre o Senhor Deus e nós, a não ser o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, realmente os anjos, eles são servos da servidão, eles são anjos da servidão, eles são usados para realmente servirem a nós. Nós somos filhos do Senhor Deus, os anjos não têm como se tornar filhos do Senhor Deus, nós somos as noivas do Senhor, os anjos não têm como se tornar a noiva do Senhor. Os anjos, eles não têm como se tornar filhos do Senhor. Eles são aqueles que servem os filhos do Senhor Deus que vão para o céu. Se nós formos para o céu, nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos da herança de Deus, mas os anjos estarão servindo ali embaixo. Mas eles estão dando culto aos anjos? Então, se olharmos isso, hoje em dia não existe uma igreja que diga para servir aos anjos. Mas antes realmente tem muitas teorias, além dessas, realmente incrivelmente erradas. É por isso que Hebreus capítulo 13, realmente nós não podemos ser levados a várias outras teorias, doutrinas erradas, ensinamentos deste mundo. Ou se nós olharmos para uma pessoa que está frequentando a igreja, ele roubar, realmente sendo estragado a sua vida de fé, realmente ele está recebendo teorias e ensinamentos errados, é o que o diabo faz. Como em Gálatas capítulo 2 ele já disse, realmente tem os falsos cristãos que estão ali no meio. Quer dizer que são as pessoas que fingem que receberam a salvação e estão ali no meio, que são os falsos irmãos. Então eles chamam, irmão, irmã, e fingem ali no meio. Então antes, realmente, lá em Jeollado, numa região coreana, então, havia uma irmã. Então ela realmente testemunhava muito bem. Então realmente ela parecia que estava servindo muito bem, se sacrificando pelo trabalho do Senhor. Então muitas pessoas olhavam e falavam, nossa irmã, você é incrível e não sei o que, assado. Mas depois ao olharem para ela, então ela tinha uma grande terra e ela vendeu toda essa terra e ela disse que iria realmente ofertar para a igreja, mas realmente ela recebeu uma grande taxa do país, é por isso que ela precisava pagar essas dívidas e ela foi recebendo dinheiro do pastor, pediu emprestado para o irmã, e depois ela desapareceu com o vento. E depois olhando, viram que ela era uma caloteira. Então eu também já fui realmente, eu já sofri esse estelionato, eu já me encontrei com esses estelionatos, com esses caloteiros. Realmente que eles ficam calmos e silenciosamente, fingem ser realmente doutores, professores, e enganam as pessoas. Como em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, realmente nós podemos ver que existem os falsos professores, falsos doutores entre nós também. Então eles entram ali, escondidos, sutilmente ensinam teorias erradas. Eles fingem ser irmãos, irmãs. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que ele também realmente sofreu com esses irmãos falsos. Então nós precisamos tomar cuidado. Então nós, dentro da igreja, realmente existe um trabalho dentro da igreja. Nós precisamos estar realmente dentro desse trabalho do Senhor Deus. Não tem como viver a vida de fé diante do Senhor. A sua vida de fé não tem como crescer sozinho. Então não tem como você pregar a palavra sozinho.
Sozinho nada funciona. Vocês precisam saber disso. Nós todos precisamos estar juntos. Nós todos agora estamos unificados pelo Senhor. Então vocês todos precisam saber isso com exatidão. Então hoje eu irei pregar somente até aqui. É por isso que quanto realmente menor for a vida de fé de vocês, precisam estar colados ao Senhor, ouvindo a palavra, realmente tendo essa vivência de viver a vida de fé silenciosamente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama, nós te agradecemos pelo Senhor ter nos salvo nesse último tempo. Realmente o Senhor que nos conduziu para a sua igreja, para o seu rebanho, como um seu membro. Realmente nós, pela sua graça, pela sua condução, estamos vivendo diante do Senhor Deus, obedecendo a sua palavra. O Senhor que se tornou a cabeça da nossa igreja, nós realmente estamos servindo ao Senhor para darmos glórias ao Senhor. Senhor, nós agradecemos por toda essa graça e conforme essa ordem que é para permanecermos no Senhor, permaneceremos dentro da igreja, dentro da sua igreja para sermos membros, para cuidarmos muito bem de nossas funções e trabalhos que devem ser feitos. Que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos proteger até podermos entrar no seu reino, Senhor. Senhor, todos nós realmente que não nos percamos no meio do caminho e nem decaiamos do seu rebanho, que nos proteja. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.